A paz do Senhor, minha linda. Bom dia. Como você está? Como você dormiu? Creio eu que você está bem e que você dormirá bem com a sua família e os seus familiares, né? Nesta manhã, mais uma vez, estamos aqui para aprender com Jesus na nossa série de áudios. E dessa feita, nós vamos falar sobre aprendendo com Jesus a não criticar. É um assunto que de repente não possa servir para você que não gosta de criticar, né? Que não tem o espírito da crítica, né? Da tagarelice, né? Mas pode servir para outra pessoa, né? Ou até mesmo para nós termos conhecimento, né? De por que Jesus nos ensina a não criticar, né? O nosso texto base está em Lucas, capítulo 15, né? A partir do versículo 11, onde fala do filho pródigo, mas o texto foco não é do 11 até o 32, é do 25 ao 32, porque é aqui a partir do 25 que encontra o texto que nós vamos nos basear, que diz assim: e o filho mais velho estava no campo, porém quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e a dança, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e achou-se. É esse texto aqui que nós queremos tomar como base hoje. O irmão mais velho do filho pródigo representa aqui nesse texto aqueles que são movidos pelo egoísmo, inveja, vingança, né? São movidos, o filho mais velho é representado por essas três palavras que eu acabei de falar aqui: egoísmo, inveja ou vingança. Estão sempre prontos a observar a vida dos seus semelhantes, a vida dos outros, né? E criticá-los pelos seus erros, mesmo havendo indícios de arrependimento e mudança na atitude da vida da pessoa. Aqueles que assim procedem podem professar ser filhos de Deus, conhecer a Deus, amar a Deus. Contudo, suas atitudes atestam ter eles o mesmo espírito de Satanás. O espírito de crítica, tagarelice, fofoca, é um instrumento do inimigo, é um instrumento de Satanás, usado para semear a discórdia entre a família, entre amigos, entre cristãos,
para destruir amizades e até mesmo a fé na vida de muitos. É uma realidade, não é uma invenção. E você, minha amada, já deve ter presenciado isso. Você já deve ter até vivido isso na tua vida, porque eu já vivi isso na minha vida. Já chegou gente com críticas, com fofoca, sendo instrumento do diabo para semear discórdia, para destruir amizades, destruir a fé. E isso chega até tirar pessoas de dentro da igreja. Infelizmente, eu já vi muito isso acontecer. A pessoa que não tem nada a ver com a vida de fulano nem com a de ciclano, chega, faz a fofoca, chega, faz a discórdia, chega, faz a crítica, e aquilo ali chega no ouvido da outra pessoa, e a pessoa não tem uma estrutura ainda bem formada, não tem ainda uma estrutura equilibrada em Cristo Jesus, e toma aquilo ali para si e se zanga, se ira a ponto de deixar a igreja e muitas vezes a ponto de deixar de servir a Jesus Cristo. Como se Jesus Cristo tivesse alguma coisa com isso, não é verdade? Então, há pessoas que se identificam com o nome de Cristo, mas não assumem os princípios por ele ensinados, infelizmente. Sua religião não passa de mera aparência, pois se esquecem de imitar-lhe o exemplo deixado. Esquece de imitar o exemplo de Cristo e deixam de manifestar em suas vidas o espírito benigno do Senhor. Entendeu? Muitos se comprazem em falar dos defeitos e erros dos outros, sejam eles verdadeiros ou até mesmo inimagináveis, passando por alto do que Deus a quem proferem ou professam servir, não somente perdoar os nossos pecados, mas também promete esquecê-los para sempre. Observa, vou repetir. Muitos se comprazem em falar dos defeitos, erros dos outros, sejam eles verdadeiros ou inimagináveis, passando por alto que o Deus a quem professam e servem não somente perdoa os nossos pecados, mas também promete esquecê-los para sempre. Hebreus 8, 12, Isaías 43 e 25. Olha bem, é crueldade alimentar a mente dos outros com fatos ou boatos sobre a vida de outras pessoas, que seja ela amiga ou inimiga. É muita crueldade, pois a sua vida particular deve ser respeitada e seus pecados devem permanecer na ignorância, tanto quanto possível. É um alerta para nós. Eu vou repetir de novo. É crueldade alimentar a mente dos outros com fatos ou boatos sobre a vida de outras pessoas, seja ela amiga ou inimiga, pois sua vida particular deve ser respeitada e seus pecados devem permanecer na ignorância, tanto quanto possível. Nunca permita que o espírito da crítica domine você. Nunca permita que o espírito da fofoca domine você, mas deixe que a sua alma seja bondosa e indulgente como a de Jesus. Aí você pode me falar assim, mas eu vou deixar a pessoa que faz isso, que provoca isso, vou deixar ela na ignorância? Não vou alertá-la? Sim, você vai alertá-la, você não vai deixar ela na ignorância. É o que eu falei no início. De repente, esse áudio não vai servir para você porque você não se encaixa nesse padrão que eu estou falando. Você não encaixa no espírito
da crítica, da tagarelice ou da fofoca. Mas tem alguém que sim, e você precisa alertá-lo e não deixá-lo na ignorância. Não deixá-lo permanecer com esse espírito de crítica, de fofoca. Afinal de contas, ele é um instrumento do inimigo. E você, por outro lado, é um instrumento de Cristo. E como conhecedora da palavra, você sabe que Jesus não aceita isso. Então você não vai permitir que o espírito da crítica também domine essa outra pessoa. Mas você vai ensinar a ela a ser uma pessoa bondosa, a ser uma pessoa limpa, verdadeira, como foi Jesus Cristo. Mateus 12:33, Lucas 6:35 nos ensina a ter uma alma bondosa e indulgente como a de Jesus. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu final de semana, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua parentela, em nome de Jesus.